Do Timão, porque tem muitos assuntos. O Rodrigo Garro falou sobre a sua lesão, a sua situação. Será que ele tá perto de voltar? O Memphis Depay trabalhou com bola, tem problemas na defesa pro Ramon resolver. E o Romeu Tuma Júnior foi afastado da presidência do conselho. Tudo isso e muito mais nesse vídeo a partir de agora. Bora falar sobre o Garro, então. A gente começa pelo Garro, que voltou da Espanha, tá? Ele tava na Espanha tratando, né, com um tratamento inovador, pelo menos foi dessa maneira que o Corinthians tratou, sempre em contato com o departamento médico do Corinthians, mas com um profissional indicado pelo Memphis Depay, um cara que trabalhou no Atlético de Madrid e que cuida especificamente dessas questões relacionadas ao joelho. Ele se submeteu a alguns treinamentos, a gente pode ver algumas imagens na piscina, com reforço muscular, fisioterapia, uso de choque elétrico, aplicação de agulhas, foi assim, uma força-tarefa, né, para que o Garro pare de sentir essas dores no joelho direito da sua tendinopatia patelar. Ele retornou, vai ter agora todo o processo acompanhado pelo departamento médico do Corinthians, mas ele falou rapidamente, né, um vídeo de menos de 1 minuto para Corinthians TV, e até peguei as aspas dele aqui para vocês terem uma ideia. Ele disse o seguinte: fala Fiel, tô de volta, continuando com o período de recuperação, foram dias de muito trabalho, muitas coisas por lá, quero agradecer ao departamento médico por me ajudar com esse processo, tô com muita vontade de jogar, compartilhar o gramado com meus companheiros. Deus queira que logo eu esteja com vocês. Obrigado pelas mensagens de carinho. Para mim é muito importante. Obrigado e estamos juntos. Recentemente, inclusive, ele fez uma postagem, né, de alguns meses completados aí da camisa 8, né, para dizer que ele tá feliz com a camisa 8, vamos por mais, aquela coisa toda, né, para revelar o quanto ele tá satisfeito no clube, o quanto ele quer retomar a sua melhor condição, né, e fazer essa aproximação com o torcedor. A gente sabe a importância do Rodrigo Garro, ele foi o melhor meia do futebol brasileiro no ano passado e esse ano não conseguiu ainda por conta dessas dores. Então, eu sempre disse aqui pra vocês, cara, resolvam isso. Porque não adianta. Eu sei que ele estava jogando no sacrifício, ele foi importante, né? Ele estava presente na final, foi campeão paulista. Eu sei o quanto isso era importante pra ele, mas, cara, a saúde dele, né, em primeiro lugar. Então, resolve isso, até porque ele vai colaborar ainda mais, né? Vocês estão vendo aí a dupla Memphis e Yuri cada vez mais se encontrando com o Garro a pleno, né? 100%. Aí o Corinthians tende a decolar. Até porque tá difícil de encontrar um reserva para ele, né? O Coronado tem alguns problemas físicos constantes, o Memphis faz essa função, mas aí você tem que botar o Romero no ataque, o Romero também dá uma oscilada, então assim, o Garro é o cara, né? Então que o Garro se recupere o quanto antes. Vamos falar do Memphis, né? Falei sobre o Memphis Depay, inclusive, ele trabalhou normalmente com bola, ele sentiu aquele pisão, né? Sofreu aquele pisão que o Anderson Daronco ignorou no final de semana, no jogo contra o Vasco, foi retirado do jogo da Colômbia, não participou da viagem, o elenco ganhou folga, então ele teve um controle de carga aí durante a semana, mas quinta-feira, tá? Quinta para sexta eu tô gravando esse vídeo. Quinta-feira trabalhou com bola. Tem um treino definitivo na sexta e o derby é no sábado. Então, pelas informações, o Memphis vai pro jogo, tá? Agora, o Coronado e o Gustavo Henrique não trabalharam. Então, eles são dúvidas. Eu não posso dizer que eles estão fora porque tem ainda o treinamento da sexta-feira. Mas o zagueiro tem um problema, né, um incômodo na coxa direita, e o Coronado sentiu uma pancada no ombro, também estava né, oscilando aí durante a semana e não trabalhou nessa quinta-feira, diferentemente do Memphis. Então, o Memphis a gente pode garantir para o jogo. O Coronado e o Gustavo Henrique já não. Não tendo o Gustavo Henrique, a gente já entra numa outra seara desse vídeo, que é a parte da defesa. A gente tem visto muitas críticas, especialmente no último jogo, né, contra o América, quando o André Ramalho e o Félix Torres, mesmo com um time misto, reserva, não sei o quê, a dupla de zaga foi teoricamente a titular, pelo menos com o que o Ramon tem à disposição nesse momento, na medida em que ele não tem o Gustavo Henrique. E o André Ramalho, pelas informações, está jogando um pouco no sacrifício, ele está descontado, né? E ele está realmente muito, mas muito abaixo daquilo que ele entregou no ano passado. Os outros, o Kaká, a gente já viu que é insuficiente. O João Pedro Tchoca, eu acho que ele foi jogado aos leões depois de uma falha especificamente naquele pênalti contra o Barcelona em Guayaquil, e depois acabou inseguro, né, e retirado do esquema, mas acho que prematuramente, né? Acho que você tinha que dar uma trabalhada no moleque, né? Não dá para perder um zagueiro que em algum momento foi considerado positivo, estava fazendo uma boa dupla com o Félix Torres, que era outro que estava jogando bem, de repente passou a jogar mal de novo, tá oscilando mais uma vez, mas esse jogo, tanto no jogo contra o Barcelona, como nesse jogo contra o América de Cali, né, um Libertadores, outro Sul-Americana, tem uma diferença. Na verdade, tem uma semelhança.
Nesses 2 jogos em que a defesa foi mal, um jogador não estava. Ranielli. Então, assim, me parece muito claro que parece exagero o que eu vou dizer, mas me parece muito claro, porque eu sei que tecnicamente e individualmente eles estão mal. Vocês olham o gesto técnico dos zagueiros e é fácil perceber que como eles estão mal tecnicamente. Agora, é fato que o sistema fica muito mais protegido quando você tem o Ranielli. O Ramon Dias encontrou o time quando ele posicionou o Ranielli à frente da defesa. Ele não começa o ano como titular, até porque o Ramon rodou bastante. Quando ele reconquista a posição ali na frente da defesa, e aí ele oscila ali, né, abrindo o Martínez ou o Carrilho pelo lado direito, aí às vezes ele abre o Martínez, o Carrilho pelo lado esquerdo para botar o Martínez na direita e tal, definindo mais ou menos o time titular, mas nunca abrindo mão do Ranielli, que muitas vezes é híbrido, é um terceiro zagueiro. O Ranielli resolve todos os problemas defensivos do Corinthians. Na reta final do Paulista, em alguns jogos importantes, o Ranielli foi o cara. Então, cara, me parece algo significativo. Os zagueiros eles ficam expostos e eles falham demais quando eles não têm o Ranielli à frente da defesa. Individualmente, tecnicamente, eles não estão bem. Isso é fato. Agora, o Ranielli tá salvando a pele dos caras. Então, se tem um alento para esse derby, né? Mesmo que o Gustavo Henrique não jogue, que a dupla seja André Ramalho e Félix Torres, se jogar o Ranielli, eu acho que é um problema a menos. Eu acho que ele não vai resolver todos os problemas defensivos do Corinthians, né? É porque a bola, quando precisar cair no pé do Félix Torres, ele não pode dar as pichotadas que ele dá. Mas é fato que o Ranielli tem resolvido muita coisa. A gente nem percebe isso, cara. Mas se a gente prestar atenção, o Ranielli dá uma proteção diferente ali pro setor. E todo mundo cresce no lado dele. Então, talvez esse seja o benefício de contar com ele. Mas é fato que o Corinthians está com problemas defensivos no que diz respeito à qualidade dos seus zagueiros. Seria interessante contratar. Seria interessante buscar algumas afirmações ali para o setor, para não depender necessariamente de um primeiro volante, de um outro jogador, para você ter uma segurança maior, tá bom? Vamos falar sobre, para a gente fechar esse vídeo, do afastamento do Romeu Tuma Júnior. Cara, é importante a gente falar sobre isso, porque o Tuma, ele, presidente do Conselho Deliberativo, eleito no início de 2024, com mandato de 3 anos, ele assim... Vou dar a minha visão, tá? Eu não tenho procuração para defender o Augusto Melo, não conheço o Romeu Tuma, não tenho conhecimento, relação com nenhum deles, tá? Mas a sensação que eu fiquei daqui foi sensação de uma parcialidade do Romeu Tuma Júnior. Ele foi muito incisivo no processo de impeachment e sem ter provas. Por isso a minha sensação. No momento em que você tem provas, inquéritos resolvidos, denúncias comprovadas relacionadas ao presidente do Corinthians, poxa, não teria nenhum problema eu dizer aqui para vocês que, cara, o Tuma ele estava embasado para capitanear esse processo de impeachment. No momento em que isso não existia, ficou muito claro que havia uma manobra política para que o impeachment fosse levado a cargo. E aí a gente banaliza o impeachment, né? O impeachment tem que ser algo grave. O Augusto, por mais que a gente questione o modelo de eleição eleitoral do Corinthians, como do São Paulo, como dos principais clubes, né? Como de alguns dos principais clubes que a gente questiona, eu acho que você teria que abrir para o associado, para transformar o processo mais democrático, porque hoje você não pode, né, reduzir a 4 mil pessoas um universo dentro de um universo de 35 milhões de torcedores, para que esses 4 mil elejam o presidente. Eu acho muito pouco e antidemocrático você fazer esse tipo de coisa. O Augusto diz que vai mudar isso, vamos ver. Mas se você mantém, mesmo que você mantenha esse processo, você tem que respeitar. E o Augusto está lá, eleito pelo associado. Para você tirar ele de lá, não pode ser por incompetência, embora a gente possa questionar e cobrar, não pode ser por uma declaração, não pode ser por coisas vazias, né, gente? Tem que ser por algo muito sério, senão vira uma bagunça. E aí o Tuma, ele liderou um processo de impeachment sem que o inquérito, por todos os processos, por todas as denúncias, ele tivesse sido concluído. E aí pegou muito mal. De qualquer forma, indo na notícia aqui, o Romeu Tuma Júnior, né, presidente do Conselho Deliberativo, foi afastado preventivamente em caráter liminar, tá? Após denúncias apresentadas
tanto pelo presidente Augusto Melo, quanto pelo conselheiro Roberto William Miguel, conhecido como Libanês. Quem tomou essa decisão foi a Comissão de Ética e Disciplina do clube, que o clube tem algumas comissões, né, para fiscalizar tanto o presidente, a diretoria, todo mundo ali, né? E a comissão acabou por entender que realmente tinha motivo para afastar o Romeu Tuma Júnior. É óbvio que o Tuma ele pode apresentar uma nova defesa, com testemunhas, com documentos, e a decisão final ela ainda precisará ser referendada pelo plenário do Conselho Deliberativo. Então vai haver uma votação ainda para saber se o Tuma deve ser efetivamente afastado. Ele está afastado de forma preventiva e em caráter liminar. É apenas uma pequena vitória jurídica do presidente Augusto Melo, tá bom? Ele é acusado de comandar o conselho de forma parcial e de prejudicar a imagem do Corinthians com declarações públicas. O entendimento da maioria dos membros da comissão ética foi de que se ele continuasse no cargo, né, esses danos continuariam. Obviamente que o Tuma, ele não concorda, diz que isso é uma aberração, né? Eu tô lendo a notícia do GE aqui, vou dar o crédito, tá, rapaziada? Dizendo que ele foi julgado sem estar presente na reunião e tudo mais. Obviamente ele está contestando, né? Então isso ainda está longe de terminar, mas é uma pequena vitória, uma pequena conquista do presidente Augusto Melo, que consegue ter um pouquinho mais de tranquilidade agora para trabalhar. Repito, né? As denúncias elas foram feitas, as investigações estão ocorrendo e, obviamente, se tudo for comprovado, o Augusto Melo tem que pagar por isso. Por enquanto, ele não tem nada comprovado contra ele. E aí tudo que foi orquestrado contra o presidente no cargo realmente me parece com um espectro político, né? Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Chico Garcia, trazendo as últimas informações do Corinthians. Então vamos iniciar o vídeo falando um pouco da política do Corinthians, que anda uma bagunça, que anda uma vergonha. Um time do tamanho do Corinthians não pode passar por uma política tão conturbada como está no momento. O presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, acabou de ser afastado, né, preventivamente a pedido do presidente Augusto Melo. Augusto Melo e Romeu Tuma Júnior ultimamente têm se tornado um inimigo político, né? Foram 3 votos contra 1 para o seu afastamento, Romeu Tuma Júnior, né? E para o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma, voltar a participar, né, da presidência, ele precisa de ingressar com ação na Justiça Comum. A contrário senso, ele continuará afastado. O presidente do Corinthians, Augusto Melo, ele acabou participando de uma reinauguração de um tour no Parque São Jorge e o jornalista interrogou ele sobre esse assunto. Mas o Augusto não quis falar e quis permanecer calado a respeito desse assunto, né? A gestão do Augusto Melo, ela também apura aí um rombo de mais de 200 mil reais, ou quase 200 mil reais, aproximadamente, né? Referente à administração de Duílio Monteiro Alves. Olha onde o Corinthians está. Olha o tamanho do buraco. Por isso que o clube hoje deve aí em torno de 2,4 bilhões. É muito dinheiro, é muita dívida que o Corinthians deve hoje. E aí a gente tem todas as dificuldades do mundo para fazer boas contratações e montar um excelente elenco. O Corinthians hoje tem um time bom, mas tem um elenco, na minha modesta opinião, mediano. Mediano não significa ruim, significa um time razoável. Gente, falando de política, vamos dar continuidade falando agora do presidente Augusto Melo aí, referente às suas contas. Será que as contas do presidente Augusto Melo será aprovada pelo CORE? Em abril agora tem a aprovação ou não das contas do presidente. Caso
não aprove as contas do presidente, ele será também afastado da presidência do Corinthians. E o presidente terá que buscar na justiça sua volta à diretoria do Timão. Olha bem para você ver a bagunça. Se o presidente Romeu Tuma, que é do Conselho Deliberativo, ele acabou de ser afastado por 3-1. Certo? Até aí, tudo bem? Ponto. Agora vai vir a aprovação ou não das contas do presidente Augusto Melo pelo CORE. Se não for aprovado, Augusto Melo será afastado. Então o Corinthians não terá um presidente no Conselho Deliberativo e também não terá um presidente na administração. Olha para você ver que ego de vaidade. Não para por aí. Tem gente de dentro do Corinthians querendo derrubar o diretor executivo Fabinho Soldado. Veja as barbaridades que eu tô falando para vocês, né? Para mim, no meu modo de analisar, Fabinho Soldado tá fazendo um excelente trabalho no Timão, né? Tendo em vista que alguns times, com a visibilidade do seu trabalho, tentou, na janela do fim do ano, levar o Fabinho Soldado. Pode dizer alguns times aqui. O Atlético Mineiro tentou. O Internacional, que fez um trabalho espetacular no passado no Brasileirão, campeão gaúcho esse ano, tá muito bem no Brasileiro, inclusive é líder, Corinthians é vice-líder, né? Tentou também levar o diretor executivo Fabinho Soldado e também o Bragantino. Olha pra você aonde o Corinthians chegou. O problema do Corinthians não é hoje, há algum tempo, é o ego, é a vaidade das pessoas que os administram. Conselho Deliberativo afastado. Presidente Augusto Melo correndo o risco de ser afastado. Uma ala da culpa corintiana não quer o Fabinho Soldado. Olha bem, a véspera de um derby, a véspera de um clássico importantíssimo, Corinthians buscando a liderança do Brasileirão. Corinthians hoje é vice-líder porque tem um cartão vermelho, que no caso é critério de desempate, a mais do que Internacional. Porque o Ramon Dias acabou sendo expulso contra o Vasco. E isso deu a liderança Internacional. O critério de desempate é cartão vermelho. E Corinthians tem com o Ramon Dias um cartão vermelho. Senão o Corinthians devia ter marcado os 3 gols contra o Vasco, seria o líder com 4 pontos e o Vasco também, e o Internacional com 4, seria vice-líder. Então o Corinthians joga esse derby amanhã contra o Palmeiras às 18h30, buscando aí o quê? A liderança do Brasileirão. Porque pode muito bem o Internacional empatar ou perder. Então, Corinthians, infelizmente as notícias não são muito boas, né? Até agora só foi notícia ruim, né? E dou continuidade falando aí agora de campo bola. Vamos sair um pouco aí de administração do Corinthians, porque é um vexame, é uma lástima, uma administração, infelizmente, vergonhosa, coisa que não deveria acontecer com um clube do tamanho do Corinthians e com clube nenhum. Nós precisamos de pessoas que prestam serviço ao clube, não dê serviço, como tem muita gente lá dentro, né, que prestam desse serviço. Só por isso que o Corinthians hoje está indo com a dívida praticamente impagável. Mas falando de campo e bola, vamos falar do departamento médico do Corinthians. Está lotado. Tem boas e más notícias. A maioria das notícias são ruins. Por exemplo, o Garro, ele estará fora do jogo contra o Palmeiras. Porque o Garro voltou da Europa, esteve lá fazendo tratamento e o Garro gravou, né, um videozinho para TV, Corinthians TV, dizendo, né, que tá doido para voltar, tá sentindo muita saudade da bola, sentindo saudade do gramado, sentindo saudade dos companheiros, quer ajudar, né? Porém, ele não consegue ainda. O que ele foi fazer em Madrid, na Espanha? Ele foi fazer um tratamento inovador, né, segundo a nota que o Corinthians divulgou, porque ele tem uma tendinopatia patelar no joelho. Então o Galo, ano passado, ele jogou sentindo muitas dores em vários jogos. Foi preciso de tomar infiltração para jogar contra o Santos. E ele revelou aos canais ESPN
que no jogo contra o Palmeiras na final, ele acabou tomando um anestésico no joelho para ver se conseguia jogar. Por isso que o Galo não destacou, não conseguiu performar nessa temporada, por enquanto. Outro que estará fora, com certeza, está fora, é em torno de 30 dias, porque tem uma lesão de grau 2 na coxa, é o goleiro Hugo Souza. É desfalque certo contra um Palmeiras que vem mordido, um Palmeiras que vem aí muito forte, querem quebrar um tabu de nunca ter vencido o técnico Ramon Dias, o senhor Abel Ferreira. Coronado, pra mim, é a pior contratação que o Corinthians fez. Pior que o Luan, que veio do Grêmio, pior que é Pedro Raul, pior que é Félix Torres. Por que você fala isso? Coronado é um reserva de Rodrigo Galo. E ele sempre tá mais machucado do que o titular. Agora ele tá com a dor no ombro que provavelmente vai ficar fora de novo. E ele é o substituto imediato de Rodrigo Garro. Então o Corinthians gasta em torno de 2 milhões e pouco com o Igor Coronado por mês e não tem retorno nenhum. Os outros jogadores que eu citei ganhavam bem menos do que o Igor Coronado. Quem deve ir pro jogo, agora quem deve ir pro jogo, é o Memphis Depay. Amanhã o Corinthians fará hoje, às 4 da tarde, seu último treino preparativo para enfrentar o Palmeiras amanhã. E ontem, o Memphis apareceu treinando, tendo em vista que contra o Vasco ele sofreu uma lesão no tornozelo. Então o Memphis vai ser decidido um momento antes do jogo amanhã, porém acredito eu que ele tem grandes possibilidades de jogar. Outro jogador que também tem possibilidade de jogar é Gustavo Henrique, zagueiro do Corinthians. Esse também é outro que será avaliado um momento antes do jogo. Mais um aqui, vou falar, Fabrício Angileri, que também passará por avaliações momento antes do jogo. Então, tem aí o Garro certo que não vai jogar, o Hugo Souza que não vai jogar, Coronado, Memphis Depay, Gustavo Henrique e Fabrício Angileri serão avaliados momento antes do jogo. Então, pode aparecer jogando na reserva ou também pode ser vetado. Se o Gustavo Henrique não jogar, quem vai jogar na defesa do Corinthians será Félix Torres e o André Ramalho. Félix Torres é uma dor de cabeça que nós temos na defesa, né? Vamos falar a verdade. Que contra o Palmeiras não conseguiu performar, também foi mal. Pra mim, assistir um jogo do Félix Torres na defesa do Corinthians, você tem que estar, se você tiver problema de pressão, né? Você tem que estar muito bem medicado, senão você infarta. Porque é uma emoção atrás da outra. André Ramalho é um excelente zagueiro, porém está vivendo uma baixa muito grande. Enfrentar o Palmeiras, né, com o mando de campo do Palmeiras, não é no Allianz Parque, porém é na Arena Barueri, mando do Palmeiras, né? E o Palmeiras vem mordido com o Corinthians pelo recente histórico. Corinthians ano passado eliminou matematicamente o Palmeiras de ser campeão brasileiro, porque venceu o Palmeiras, jogo da cabeça de porco, né? E aí o Botafogo cresceu, o Corinthians praticamente eliminou o Palmeiras e deu a sua arrancada no Brasileirão para sair da zona de rebaixamento, classificar para uma pré-Libertadores e de forma automática para a Copa do Brasil. Certo? Veio o Paulistão nesse início de ano, o Corinthians vence o Palmeiras no Allianz Parque de 1-0, gol de Yuri Alberto, que é pai do Palmeiras, segundo o pessoal da internet, né? Empatou em 0-0 na Neoquímica Arena, com o Memphis subindo na bola, né? Então o Palmeiras vem mordido com o Corinthians. E o Corinthians, se o Palmeiras perder, não vai mudar nada, porque a Abel Ferreira é muito blindado no Palmeiras, certo? Se o Corinthians perder, no Corinthians tudo é mais turbulento, né? Já vai vir a pressão exagerada para cima do Emiliano Dias, que vai comandar o time. Amanhã o Ramon Dias estará suspenso. Então o jogo do Corinthians amanhã, ele é muito importante. O jogo do Corinthians amanhã é decisivo para o Corinthians continuar performando no Brasileirão, não correr o risco de passar para aquela situação que passou ano passado, fazendo 30 rodadas no Brasileirão na zona de rebaixamento. Se o Fabinho Soldado não chega no Corinthians e faz algumas contratações pontuais, o Corinthians teria caído.
O Corinthians só não caiu, na minha modesta opinião, por quê? Fabinho Soldado foi lá e contratou Memphis Depay, contratou o goleiro Hugo Souza e André Carrillo. 3 jogadores titularíssimos do Corinthians e destaque absoluto. Se não fossem esses jogadores, o Corinthians teria caído. Porque o Corinthians tinha Garro, tinha tantos outros jogadores, mas não conseguia desenvolver um futebol que saísse daquela parte incômoda da tabela. Com a chegada do Memphis Depay, com a chegada do goleiro Hugo Souza e do André Carrillo, os 3 jogadores acabaram potencializando o elenco e o Corinthians cresceu. O Corinthians ganhou ânimo, começou a jogar taticamente certinho, psicologicamente, os jogadores ganharam confiança, coletivamente passou a jogar muito bem. E sem falar que tecnicamente esses jogadores que o Corinthians contratou, que eu citei os 3 aí, eles deram uma qualidade técnica no Corinthians surreal. Então, o Corinthians, se não fosse um problema político, o Corinthians seria um clube de nível, assim, de conquista de 2, 3 títulos por ano. Só não é porque a nossa administração, ela é pífia. A nossa administração sempre foi vergonhosa, sempre foi vexatória. Por isso que o Corinthians se encontra com a dívida de 2,4 bilhões. Gente, o que vocês acham? Use o espaço no vídeo para vocês deixarem os comentários referente a esse jogo do Corinthians amanhã. Corinthians consegue vencer o Palmeiras com alguns desfalques ou não? O presidente Augusto Melo terá suas contas aprovadas pelo CORE ou será reprovada? Romeu Tuma Júnior, que está afastado, retornará ao Conselho de Presidente, ao Conselho, né? Como presidente do Conselho Deliberativo em breve ou não? Use espaço, deixe seu comentário, deixe o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também a sua inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.